O sol descia lentamente sobre as colinas de Jerusalém, tingindo de ouro os telhados de pedra e os campos de oliveiras. O murmúrio das orações se misturava ao canto dos pássaros, como se a terra inteira suspirasse por algo que ainda não havia chegado. Era um tempo de trevas, em que o povo de Israel, submetido a Roma, mantinha acesa uma única esperança: a promessa de Deus. Entre as paredes de uma casa modesta, 2 anciãos carregavam em silêncio a sua cruz mais amarga. Joaquim e Ana, descendentes da casa de Davi, eram justos aos olhos de Deus, irrepreensíveis na lei. Mas a velhice avançava, e com ela, uma ferida que parecia irreversível, a ausência de filhos. Ao redor deles, a esterilidade era vista como vergonha, um sinal de desventura. E ainda assim, não murmuravam nem renegavam. A cada amanhecer, dobravam os joelhos e ofereciam o incenso da súplica no segredo da oração. Senhor, rezava Ana, com os olhos marejados, se olhares para mim com misericórdia e me deres descendência, eu a entregarei toda a ti, que seja tua, antes mesmo de ser minha. E Joaquim, sozinho no deserto, batia no peito e dizia: Deus de Abraão, escuta o clamor do humilde, não por nós, mas pela tua promessa, pelo dia em que virá o Messias. Então, quando a esperança parecia ter se esgotado, o céu inclinou-se sobre a terra. Uma luz envolveu o aposento de Ana, e em meio a um resplendor inefável, ouviu-se a voz de um anjo: Ana, o Altíssimo escutou a tua oração. Conceberás uma filha, e seu nome será Maria. Dela nascerá a salvação do mundo. Naquele instante, o Eterno tocou o humano, e no ventre de uma mulher estéril começou a pulsar o coração mais puro que já existiu. Esta é a história da natividade da Virgem Maria. Uma história que não começa no ruído dos palácios, mas no silêncio dos justos. Um nascimento que não foi celebrado por reis, mas por anjos. Um amanhecer que não trouxe apenas uma menina, mas a porta do céu, a cheia de graça, a mãe do Redentor. Não mistério do seu nascimento, o mundo, sem saber, começou a despertar. O vento varria o pó das ruas estreitas de Jerusalém, enquanto as colunas do templo se erguiam como sentinelas de uma esperança antiga. Era o 1º século antes de Cristo. Roma dominava com mão de ferro, e os filhos de Israel caminhavam curvados sob o peso das leis imperiais. Mas mais profundo que a opressão política era o anseio da alma, a vinda do Messias prometido, o ungido de Deus que restauraria a glória de seu povo. Entre as milhares de vidas silenciosas que habitavam aquela cidade santa, uma brilhava com uma luz que o mundo não sabia enxergar. Joaquim, homem justo da tribo de Judá, caminhava todos os dias até o templo, levando suas ofertas com mãos trêmulas e coração puro. Sua esposa Ana, descendente de Arão, o esperava todas as noites com uma lamparina acesa e os olhos fixos nas promessas das Escrituras. Viviam numa casa simples, afastada do bulício do mercado. Não lhes faltava o pão nem a paz, mas a ausência de um filho lhes doía como uma espinha cravada no coração. Ano após ano, viam os vizinhos celebrarem nascimentos, enquanto eles voltavam do templo com o ventre vazio e a alma ferida. Em um povo onde a maternidade era sinal de bênção, a esterilidade de Ana era motivo de desprezo. Alguns murmuravam ao passar, outros fingiam compaixão. Certa tarde, ao regressar do templo, Joaquim encontrou Ana chorando no pátio de casa. Ana, sussurrou com ternura. O que aconteceu? Ela levantou o rosto molhado de lágrimas e disse: Hoje, uma mulher me disse que Deus fechou meu seio por causa de algum pecado oculto, que sou uma vergonha para as filhas de Israel. Joaquim ficou em silêncio. Seu semblante se endureceu, não de ira, mas de impotência. Aproximou-se e tomou-lhe as mãos.
Deus não nos esqueceu, afirmou com firmeza. Ele escuta os que esperam em silêncio. Naquela noite, enquanto Ana dormia, Joaquim subiu aos montes do deserto para rezar. Jejuou por 40 dias, clamando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ao mesmo tempo, Ana se recolheu em seu quarto e, com o rosto em terra, repetia sem cessar as palavras dos salmos. Senhor, olha a minha humilhação. Se me deres um filho, eu o devolverei a ti. Será teu desde o primeiro suspiro. E quando o céu se encheu de estrelas e o silêncio era tão profundo que parecia ouvir-se o pulsar do universo, a voz de Deus desceu como orvalho suave sobre a vida de Ana. Uma luz inundou o aposento e, em meio a ela, apareceu um anjo com semblante de fogo e ternura. Ana caiu com o rosto em terra, tremendo de temor. Mas o anjo disse: Não temas, Ana. A tua súplica foi ouvida. Conceberás e darás à luz uma filha. O nome dela será Maria. Será bendita entre todas as mulheres, e dela nascerá o Salvador. Ana ergueu os olhos, incrédula e comovida. O anjo sorriu e desapareceu como brisa entre os lírios. Pouco tempo depois, quando Joaquim voltou do deserto com a barba crescida e os olhos marcados pela oração, Ana correu ao seu encontro com um novo brilho no rosto. Abraçou-o e disse com voz trêmula: Deus agiu em mim. Estou grávida, Joaquim. Um anjo me falou. Vamos ter uma filha. Joaquim caiu de joelhos, não diante de Ana, mas diante do Deus que cumpre suas promessas. Levantou as mãos ao céu e exclamou: Bendito sejas, Senhor dos exércitos. O ventre estéril floresceu, e a tua salvação se aproxima. Ninguém em Jerusalém sabia então que aquela menina, ainda não nascida, seria a arca da nova aliança, que de seu ventre brotaria a própria vida, e que o mundo inteiro, ainda mergulhado em trevas, estava prestes a contemplar o nascer da aurora que jamais conheceria o ocaso. Na casa de Joaquim e Ana, o ar cheirava a pão recém-assado e a incenso de gratidão. O ventre de Ana crescia dia após dia como uma chama que ninguém podia apagar. Cada amanhecer era um milagre, cada movimento da criança em seu seio uma melodia secreta que apenas os justos sabiam escutar. Joaquim despertava antes da aurora para dar graças. Ana, com as mãos sobre o ventre, sussurrava salmos como quem embala um mistério. E nas alturas do céu, os anjos afinavam suas vozes, pois sabiam que em breve chegaria o dia que marcaria o início de uma nova criação. Passaram-se os meses, e quando chegou o tempo determinado, Ana deu à luz em silêncio. Não houve trombetas nem proclamações humanas. Apenas a lamparina acesa no lar, o canto de um rouxinol na janela e um resplendor suave que inundou o aposento. Nasceu a menina prometida, a filha da promessa, aquela a quem chamariam Maria. Ana a tomou nos braços com uma ternura indescritível. Joaquim, de joelhos, chorava em silêncio. Não chorava pela alegria de um pai comum, mas pela certeza de que aquela pequena criatura, frágil como um lírio, era o vaso escolhido pelo Altíssimo. Maria, sussurrou Ana, a cheia de graça. No céu, os anjos exclamaram em júbilo: Alegrai-vos, nasceu a porta do reino. A nova Eva abriu os olhos. Na terra, poucos souberam o que havia acontecido. Nenhum sacerdote do templo, nenhum escriba ou fariseu tomou conhecimento. Foi um nascimento escondido, como um broto que surge entre as fendas da rocha. Mas o céu estremeceu. Os primeiros anos de Maria transcorreram envoltos em pureza. Era uma menina diferente, não por sabedoria precoce ou por beleza sem mancha, mas pela paz que habitava em seus olhos. Desde que começou a balbuciar, suas primeiras palavras foram orações. Desde que soube andar, seus passos a levavam aos cantos mais silenciosos, onde elevava sua alma ao Criador.
Ana a observava em silêncio, ora com lágrimas, ora com um sorriso sereno. Joaquim dizia com voz grave: "Ela não é nossa. Recebemo-la para devolvê-la." Sabiam que sua filha estava consagrada a Deus desde antes de nascer. Haviam prometido e cumpririam. E embora o coração de uma mãe resistisse em separar-se da carne de sua carne, Ana guardava sua palavra como ouro em vaso de barro. Em cada gesto de Maria, as antigas profecias brilhavam como brasas vivas. Em sua pureza, Isaías voltava a cantar: "Eis que a Virgem conceberá." Em seu silêncio, ressoavam as palavras do Gênesis: "Porei inimizade entre a mulher e a serpente." Em seu sorriso, o salmo proclamava: "A filha do rei está vestida de esplendor." Assim crescia Maria, como uma oliveira verde na casa dos justos. Uma criança oculta aos olhos do mundo, mas conhecida desde a eternidade. Ainda não falava de Messias, ainda não compreendia sua missão, mas em cada batida de seu coração se preparava o sim que mudaria a história. E enquanto o mundo dormia, o céu velava. Pois naquele lar humilde de Jerusalém, a redenção já tinha nome, berço e rosto. Muito antes de que os astros fossem fixados no firmamento, antes de que o homem respirasse pela primeira vez o pó moldado por Deus, já o olhar divino repousava sobre uma alma escolhida. Maria não foi um acidente da história, nem um recurso improvisado pela providência. Ela foi pensada, desejada e predestinada. Nela, o plano eterno da salvação começava a tomar forma visível. Seu nascimento, humilde e silencioso, não foi apenas fruto do amor de dois anciãos justos, mas o cumprimento de uma corrente de milagres tecidos pela misericórdia. Como um fio de ouro que atravessa as Escrituras, a história das mães estéreis que concebem por obra de Deus encontra o seu cume em Ana. Assim como Sara, em sua velhice, deu à luz Isaque, como Raquel, após anos de espera, recebeu José. Como Isabel, no ocaso de sua vida, foi mãe do Batista. Assim também, Ana concebeu Maria. Mas em Maria não se repete apenas o milagre da maternidade tardia. Nela se inaugura um milagre ainda mais sublime, o nascimento de uma criatura preservada do pecado original, pura desde a concepção, imune à mancha que todos os filhos de Eva herdam, não por mérito próprio, mas pela graça antecipada do Redentor, que ela mesma carregaria em seu seio. Pois o sol não podia nascer senão de uma aurora sem sombra. Os padres da igreja proclamaram isso com assombro e veneração. São Efrem da Síria a chamou de a única sem mancha e cantava: "Tu, ó Maria, és mais pura que os raios do sol e mais santa que todos os serafins." Santo Agostinho, o doutor da graça, escrevia com reverência: "Quando se trata de Maria, não se menciona o pecado por honra ao Senhor." E São João Damasceno, sob as cúpulas douradas do Oriente, exclamava: "Hoje se constrói o templo do Criador. Hoje começa a formar-se a morada do Rei Eterno." Maria foi, desde o nascimento, a terra nova onde Deus plantaria a sua semente. Se Eva foi mãe dos viventes na ordem natural, Maria seria a mãe dos redimidos. Se Eva abriu a porta do exílio, Maria abriria a porta do retorno. Ainda não realizara milagres, não pronunciara profecias, não havia concebido o Salvador. Mas sua simples existência já transtornava o curso da história. Sua alma era como um espelho sem mancha, onde Deus se contemplava e encontrava refletida a sua perfeita vontade. O mundo, ainda sem perceber, começava a mudar. A antiga inimizade entre a mulher e a serpente já tinha um rosto. E nesse rosto, ainda infantil, brilhava uma luz que não era dela, mas do Verbo que a havia criado pensando em redimir-nos por meio dela. Maria foi a primeira aurora, e o seu nascimento o sinal de que a noite estava chegando ao fim. Passaram-se os séculos, e o nome de Maria,
nascido em silêncio entre as pedras de Jerusalém, começou a ressoar como um canto que não conhece ocaso. Os apóstolos, testemunhas do Verbo encarnado, compreenderam que sua missão não se explicava sem ela. Os primeiros cristãos, perseguidos entre catacumbas e cenáculos ocultos, murmuravam seu nome na escuridão como quem invoca uma mãe no limiar da morte. E ainda que o seu nascimento não tenha sido registrado por escribas, nem proclamado por trombetas humanas, a memória viva dos fiéis não o esqueceu. Foi no Oriente, terra de luzes e vigílias, que se começou a celebrar, séculos depois, a natividade da bem-aventurada Virgem Maria, como se celebra o nascimento dos profetas e dos justos. Pois ela não era uma filha qualquer de Israel. Era a porta pela qual o próprio Deus haveria de passar. O dia 8 de setembro, ao fim do verão, quando a terra oferece seus últimos frutos e a luz do dia começa a diminuir, foi escolhido pela Igreja para recordar o amanhecer mais puro que a história já conheceu. Não foi por acaso. Na sabedoria litúrgica, os sinais falam. Se Cristo é o sol da justiça, sua mãe é a aurora que o precede. Se ele é a videira verdadeira, ela é o jardim fechado de onde brotou sem espinhos. Se ele é o Verbo feito carne, ela é a carne transformada em templo. Em Bizâncio, na Síria, na Palestina, os hinos da liturgia bizantina cantavam com ternura. Hoje nasce Diana a alegria do mundo. Hoje começa a brotar a salvação dos homens. E dali, a solenidade cruzou as águas do Mediterrâneo e floresceu também no Ocidente, primeiro em Roma, depois em todo o orbe cristão. A liturgia não comemora apenas um nascimento, mas sim um umbral sagrado. Abre-se o livro dos tempos novos. Maria é a ponte entre as promessas do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo. Celebrar a sua natividade é confessar que Deus cumpre a sua palavra. É render-se diante da delicadeza com que o Criador prepara os maiores detalhes nas coisas mais pequenas. Os santos, ao longo dos séculos, compreenderam este mistério. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: cada dia do mundo antes do nascimento de Maria foi um dia de espera, e cada dia depois do seu nascimento, um dia de esperança. São Bernardo a chamou de estrela da manhã que anuncia o dia sem fim. Porque assim é ela, não o sol, mas o seu anúncio. Não a luz plena, mas o resplendor que rompe as trevas. E quando a Igreja canta o seu nascimento, não se detém no anedótico nem nos detalhes da história, mas contempla o mistério de uma menina cuja chegada estremeceu o céu e o inferno. A cada 8 de setembro, quando soa o canto de entrada na missa, os sinos repetem o que um dia o anjo sussurrou a Ana: conceberás uma filha, e o seu nome será Maria. E o povo fiel, de catedrais e aldeias, responde com um só coração: feliz aniversário, nossa mãe. Pois em seu nascimento começou o caminho daquele que viria trazer a vida. Não houve clarins nem procissões quando Maria nasceu. Nenhum escriba registrou aquele dia nos anais dos reis, nem se moveram as legiões de Roma, nem tremeu o trono dos poderosos. E, no entanto, aquele instante, envolto na ternura de um lar silencioso, marcou o início da restauração do mundo. Porque com o nascimento de Maria, Deus começou a caminhar em direção a nós. A redenção, que parecia distante como um sonho de patriarcas, começou a tomar forma no choro suave de uma menina. A história humana, ferida pela desobediência, viu brotar entre suas fendas uma flor sem mancha. E a partir desse momento, nada voltaria a ser igual. Toda a sua vida seria um sim. Um sim na carne, um sim na vontade, um sim na alma. Sim no nascimento, sim na apresentação, sim na anunciação, sim no Calvário. E esse sim, pronunciado antes mesmo de compreendê-lo, tornou-se o fio dourado que teceu o manto da salvação. Contemplar o seu nascimento é lançar o olhar ao mistério da humildade de Deus.
Um Deus que não entra na história através de exércitos nem conquistas, mas que abre caminho no seio de uma mulher que nasce de outra mulher simples, idosa, estéril. É contemplar como o Altíssimo prepara os caminhos com ternura, como o Eterno se faz pequeno sem deixar de ser imenso. Maria é filha de Israel, herdeira das promessas, flor do tronco de Jessé, esplendor do povo dos profetas. É mãe do Salvador, berço vivo do Verbo e sacrário puríssimo do amor. Mas também é nossa mãe, porque o seu sim a Deus inclui um sim por todos nós. E assim, cada vez que celebramos o seu nascimento, não recordamos apenas um fato remoto. Inclinamo-nos novamente diante do umbral da redenção. Esse umbral que tem forma de menina, de silêncio, de graça. Hoje, a igreja inteira se inclina e canta: Feliz o teu nascimento, ó Maria, esperança do mundo. E nossos lábios repetem, como filhos que nunca deixam de precisar de sua mãe: Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós.